Fala galera, beleza? Vou gravar esse vídeo hoje pra suprir aí aquela aula que a gente não pôde ter na segunda-feira, beleza? A aula da segunda-feira passada, né, que a gente não pôde ter, a gente ia conhecer mais o React, ver como é que os componentes se comportam, ver como é que a gente consegue importar um componente, como é que a gente consegue, onde é que fica o nosso CSS principal, o que eu consigo fazer em questão de pasta, certo? Então eu tô com o VS Code aqui aberto, tá bom? Eu tô com outro projeto, né? Esse projeto aqui que tá aberto é um projeto simples, um to-do list, que a gente vai finalizar ele no decorrer do curso, com o banco de dados, com o back-end, com a API, com tudo. Mas por enquanto eu queria mostrar para vocês apenas algumas etapas aqui, né? Alguns processos aqui que a gente pode fazer com React, beleza? Então aqui, só para lembrar, né? A gente tem a pasta Node Modules, que é onde fica os pacotes instalados aqui pelo Node. Quando você dá um npm install, quando você dá um yarn add aqui, vem tudo para cá para dentro. Temos aqui o public, que é onde eu posso adicionar algumas imagens, posso adicionar arquivos que não vão, né, subir aqui no meu Git e push, mas arquivos aqui que eu posso usar dentro da minha aplicação. E eu tenho aqui o nosso source, né? Percebam que dentro do source, dentro da pasta src, né, que é o caminho padrão, eu criei uma pasta chamada components. E eu faço isso só para melhorar a organização dos componentes, para não ficar tudo solto. Perceba que eu tenho uma pasta aqui também com img, ou seja, eu vou colocar algumas imagens que eu vou usar na minha aplicação dentro aqui da pasta img, certo? Questão de estruturação de pasta pode mudar de acordo com o professor, de acordo com o projeto, depende muito do que você vai fazer. Como aqui é um projeto simples, só vou precisar dessas duas pastas, beleza? Nesses três arquivos principais aqui, o que a gente pode notar? Eu tenho um app.css, certo? Que é o nosso CSS global dessa aplicação. Todo CSS que eu colocar aqui, ele vai ser representado em todos os arquivos que eu importá-lo. Eu posso ter um CSS para cada componente? Posso, mas eu posso também ter um CSS que mapeia tudo, como esse meu CSS aqui. Eu tenho um arquivo app.js, que de fato é o nosso componente aqui principal, certo? Esse app.js aqui é onde vai ficar renderizado aqui todo o nosso componente aqui do projeto. E eu tenho main.jsx. Aqui, pessoal, nesse projeto aqui, a gente está usando JSX, né? Ou seja, a gente está usando minimamente o JavaScript. A gente não está usando TypeScript aqui para nada, beleza? Só JavaScript. Então vamos lá, dando uma olhada aqui no main.jsx. O que a gente tem aqui? A gente tem a importação do React, a gente tem a importação do React DOM /client, e a gente tem a importação do nosso app.jsx. Ou seja, eu já fiz a importação do meu componente aqui. Então, o meu arquivo de main.jsx é o arquivo principal da minha aplicação. Tudo que aparecer na tela, quando eu abrir essa aplicação, vai estar sendo renderizado aqui dentro desse main.jsx, beleza? Lá na nossa aula de DOM, a gente aprendeu como criar elementos usando o DOM, né? E é isso que o React está fazendo aqui, ó. O React DOM está criando um elemento aqui root, certo? E para dentro desse elemento root ele tem que passar um DOM, né? Um DOM element string, ou seja, ele passa um document.getElementById root, ou seja, ele vai criar uma div para a gente com a id root. E dentro dessa div eu preciso renderizar alguma coisa, né? Eu preciso renderizar um HTML. O que eu quero mostrar para vocês nesse HTML? Então vamos abrir aqui de forma bem simples. Ele tem aqui o render. E dentro desse render, ele está passando justamente aqui algumas tags, né, alguns components. Chicão, o que é esse React.StrictMode? Isso aqui, pessoal, só funciona em modo de desenvolvimento, certo? O React.StrictMode, ele vai fazer uma validação dupla dos seus componentes. Toda vida que você renderizar um componente, ele vai renderizar ele novamente. Ou seja, todo componente em modo de desenvolvimento, quando você usa o React Strict Mode, ele renderiza duas vezes. Então não se assuste se você colocar um console log e ele aparecer duas vezes na sua tela, porque quem está fazendo isso é o Strict Mode. Eu criei uma div aqui, ó, passando uma classe para dentro, principal -bg. Percebam que quando a gente está trabalhando no React com arquivos JSX ou TSX, o nome de classe, alguns atributos do HTML mudam a forma da escrita. Por exemplo, no HTML padrão, quando eu quero passar uma div com a classe, eu faço div class igual e o nome da classe, certo? Nome da classe. E fecha a minha div. Percebam que ele vai dar um erro. Ele vai dizer que a propriedade classe, né, ela não pode ser usada aqui. Ó. Você tem que usar o class name. Por quê? Porque a gente está usando o ESLint 2016, que
Foi dali que teve todo esse início do React, beleza? Então a gente sempre vai usar class name dessa maneira aqui, ó. Quando eu quero usar funções como onClick, onSubmit, né, onAnimation, o que for, você digita aqui, ó, que o React vai te mostrar como usar cada funçãozinha dela, ó. Mas é sempre usando o padrão camel case, né? Esse padrão camel case é o padrão que começa com a letra minúscula, vai para a letra maiúscula, ou vice-versa, né? Por exemplo, onClick, aqui é um padrão camel case, ou assim, como a gente usava no HTML padrão, ó. Beleza? Dentro dessa div aqui, pessoal, eu tenho um componente app, certo? E eu estou renderizando tudo que está dentro desse componente com a simples chamada dele. Eu importei ele aqui, beleza? Import app from ponto barra, que é a minha aplicação já dentro do source aqui. O React já entende que o ponto barra é a mesma raiz, né? O mesmo nível que eu tenho aqui o meu main.jsx, app.js. Ou seja, eu vou importar esse cara para dentro dessa variável aqui e essa variável vai virar uma tag component aqui para eu fazer essa renderização. Beleza? Então, isso aqui é coisa rápida mesmo para você entender como é que funciona esse main.jsx, certo? É tanto que agora a gente vai colocar essa aplicação para rodar, certo? Vamos dar aqui o nosso npm run dev. Essa aplicação vai rodar aqui, certo? Vamos abrir ela aqui no nosso navegador e tá aí, ó. Eu tenho aqui um background, eu tenho aqui um formulário com algumas coisas, eu tenho aqui um botão de criar tarefa, certo? O nosso famoso to-do list, né? Que é a nossa lista de tarefas. Só que isso aqui a gente vai estar integrando com API, a gente vai estar integrando com back-end, né? A gente vai estar integrando com banco de dados, então a gente tem um longo caminho para percorrer aí ainda. Beleza? Então percebam, vou botar de lado aqui, ó. Percebam que se eu tirar esse app daqui, na hora que eu salvar a minha aplicação, ó, ele já sumiu. Por quê? Porque eu não estou mais renderizando nada dentro dessa div. E se eu escrever qualquer coisa aqui e salvar, esse texto vai estar bolando por aqui. Ele está bem aqui, ó, qualquer coisa. Olha lá, ó. Dá um zoom nele aqui, ó. Tá vendo? Então, tudo que está dentro do meu React DOM create root, eu vou renderizar o meu HTML. Beleza? Agora vamos voltar ao nosso app.jsx para cá. E aí eu vou gravar agora um outro vídeo para vocês, para isso não ficar tão extenso, explicando um pouco da criação do componente, né? Como eu posso criar um componente no JavaScript, qual seria a diferença para o TypeScript, quais são as duas maneiras diferentes de importar um componente. Eu posso ter um arquivo com vários componentes, como eu posso ter um arquivo com um componente só, beleza? E aí eu já coloco isso no outro vídeo para vocês poderem assistir de maneira mais segmentada. Show? Qualquer dúvida aí vocês coloquem no comentário ou manda direto para mim e aí a gente vai tirando e eu posso fazer vídeos só para resolver as dúvidas de vocês. Valeu!